Transformados por Deus. Além de sermos salvos por Deus, a salvação é um ato que Deus fez há 2000 anos atrás, na cruz. Fomos salvos com o sangue de Jesus, que foi derramado de uma única vez por todas, obtendo eterna redenção. Mas além dessa ação salvadora, que já foi feita, já foi consumada, Deus opera em nós uma transformação. Deus opera em nós o que chamamos de santificação. E Deus faz isso caminhando conosco, Deus faz isso colocando o Espírito dele em nós. Deus faz isso em nós porque se Ele não fizer, nós jamais conseguiríamos fazer. Não há ninguém que consiga ser bom, ser justo, agradar a Deus, alcançar o padrão de Deus. Não há ninguém que possa dizer que por si só merece a salvação. E da mesma forma, não há ninguém que possa dizer que por si só consegue processar essa santificação, consegue ser cada dia mais santo pelo próprio esforço apenas. Deus tem que agir em nós e nos purificar, caminhar conosco, nos santificando. Ou Ele faz isso, ou nós continuamos produzindo as obras malignas da nossa carne, satisfazendo as vontades da carne e gerando morte. Para que produzamos frutos de vida, de uma nova vida, nós precisamos caminhar com Deus, abandonar as vontades da carne, abandonar a vida antes de Cristo e renascer. Nós temos que demonstrar esse novo nascimento através de uma vida cada vez mais santa, cada vez mais parecida com Jesus, e graças a Deus que Deus caminha conosco fazendo isso, ou jamais conseguiríamos fazer. Nós estamos lendo a Bíblia 365, a nossa porção do Antigo Testamento. Chegamos no profeta Ezequiel, estamos aqui nos capítulos 10 e 11, e nós vimos aquela visão do trono, aquela visão majestosa, assim como ele teve lá no capítulo 1, que mostra que Deus é totalmente outro, totalmente santo, totalmente puro, e que nós não conseguimos nem entender a majestade de Deus, os seres ao redor dele, a purificação que vem da brasa do altar, Então, a presença de Jesus ali, e do Salvador, do Purificador. Nós vemos essas pré-anunciações aqui na visão de Ezequiel, mas depois que ele tem aquela visão majestosa do céu, ele tem a visão do homem pecador. E Deus mostra para ele, Deus o põe em pé, aqui nós vemos no capítulo 11, que Deus, o Espírito, o põe em pé novamente, leva à porta do templo e mostra para ele 25 homens. E esses 25 homens são homens que planejam o mal, nós vemos no versículo 2, e que dão conselhos perversos à cidade. Então ele tem que profetizar contra esses homens, falando que eles não estão salvos, não estão seguros, Eles acham que ali eles estão seguros, estão dando conselhos perversos à comunidade, estão atrapalhando o progresso da mensagem de Deus, estão falando contrário ao que diz o profeta de Deus, estão agindo contrário à visão que Deus está dando aqui para Ezequiel. E quando Ezequiel profetiza contra ele, olha no versículo 13, um deles morre. Então Ezequiel se prostrou com o rosto no chão e clamou: ó Senhor soberano, matarás todos que restaram em Israel? Porque se Deus for analisar as nossas obras e nos retribuir segundo as nossas obras, é isso que ele vai fazer, matar todo mundo. Porque não há quem se salve. Não houve na história da Bíblia um homem que se salvou por suas próprias obras. Nós vemos na Bíblia que a salvação acontece pela fé em Deus, no Deus Salvador, antes e depois de Jesus. As nossas obras não são suficientes, pois são manchadas de pecado, são manchadas de corrupção, são manchadas de orgulho, são manchadas de vaidade, são manchadas de egoísmo, são manchadas por nós pecadores que as fazemos. Pode ser a melhor das intenções,
mas não são obras dignas de arrependimento. Não são obras que contam ponto, como a gente acha às vezes, né, no céu, que constroem tijolinhos, de jeito nenhum. A obra que Deus aceita é a obra de Jesus. A obra de Jesus feita em meu favor, em seu favor, e por isso somos aceitos. Então, Ezequiel vê aqui essa situação, fala, o senhor vai matar todo mundo? E Deus fala, não vou fazer isso. E aí ele nos conta o que é que ele vai fazer. Portanto, diga aos exilados, assim diz o Senhor soberano, versículo 16, embora eu os tenha espalhado entre as nações do mundo, serei um santuário para vocês durante seu tempo no exílio. Podem estar espalhados, mas vocês se encontram em mim. Podem estar longe de casa, podem não ter uma visão do templo, mas vocês se encontram em mim e não no templo físico. Eu, o Senhor soberano, digo que os reunirei das nações onde foram espalhados, os devolverei à terra de Israel. Quando eles regressarem para sua terra natal, removerão todos os resquícios das imagens repugnantes e de seus ídolos detestáveis. Deus avisou por diversas vezes que esse povo seria punido por causa da idolatria deles. Mas mesmo quando Deus chama Ezequiel, fala para ele, Ezequiel, esse povo não ouve. Esse povo aqui é de coração duro. Você vai falar e eles não vão ouvir. Mas você tem que falar, senão você é responsável, né? Aquele texto pesado que nós vimos dias atrás aqui, Deus falando com Ezequiel, né, sobre o peso dessa mensagem. Então você tem que falar. Agora, como que Deus espera que um povo que ele já disse que não ouve, que não atende à voz dele, que o desafia, que o desonra, como é que Deus espera que esse povo vai se santificar desse jeito? Que eles vão tirar os resquícios das imagens repugnantes e dos ídolos detestáveis? Só tem um jeito desse povo fazer isso, e isso é santificação, isso é rejeitar o pecado e se aproximar de Deus. Só dá para o povo fazer isso se Deus transformar esse povo. Se Deus interagir no coração desse povo. Porque se Deus deixar esse povo ser quem ele sempre foi, eles continuarão praticando os pecados que sempre praticaram. Se Deus se afastar e deixar o povo fazer sua própria vontade, Deus condena todo o povo. É isso que nós vemos na Bíblia. Uma maldição de Deus é Deus se afastar e deixar nós sermos donos dos nossos próprios narizes, né? Dono da nossa própria vontade. Isso é maldição, porque bênção é seguirmos a vontade de Deus. Como que Deus espera que isso vá acontecer? É aqui que vem o milagre agora no versículo 19. Eu lhes darei um só coração e colocarei dentro deles um novo espírito. Removerei seu coração de pedra e lhes darei coração de carne, para que obedeçam a meus decretos e estatutos. Então eles serão meu povo e eu serei seu Deus. Olha o que Deus está dizendo. Deus não está falando assim, eu oferecerei, eu ofertarei. Não, eu colocarei dentro deles um novo espírito. É ação de Deus. É Deus quem põe o Espírito dele em nós. É Ele que nos convence do pecado. É Ele que põe vida em nós. E Deus fala de uma cirurgia aqui. Não fala assim, vou perguntar se eles vão querer. Não, eu removerei o seu coração de pedra. E toda vez que eu vejo esse texto, eu penso numa cirurgia assim que Deus enfia a mão, invade. Quebra a resistência que eu tenho, que você tem, e nos invade. E tira, arranca aquele coração de pedra que nos afasta dele, que nos torna rebeldes. E põe em nós um coração de carne. Põe em nós um espírito. Aí, por causa do Espírito de Deus em nós, por causa da ação de Deus de arrancar essa frieza de pedra de nós e colocar o coração novo em nós, então nós obedecemos. Então nós nos tornamos povo de Deus e Ele nosso Deus. É assim que Deus espera que esse povo obedeça. Um povo transformado por Deus. Um povo que não consegue obedecer sozinho, que Deus tem que transformar, que Deus tem que mudar, que Deus tem que quebrar a resistência, invadir, transformar vontade, renovar desejos. Deus faz isso, graças a Deus que Ele faz isso.
que Ele invade as nossas vidas, que Ele nos convence do nosso erro, põe em nós um coração dele, põe em nós o Espírito dele e nos faz obedecer, porque sozinho jamais conseguiríamos. Então, assim, nós caminhamos junto com Deus, nos tornando cada vez mais santos, cada vez mais parecidos com o nosso Pai amoroso, que nos busca, que nos resgata, que nos adota, que nos faz filhos, porque nós jamais conseguiríamos nos fazer herdeiros. E graças a Deus que Ele nos transforma. Graças a Deus por isso. Pensa um pouco na sua vida, olhe para a sua história, e certamente você vai reconhecer que é Deus quem te transformou, é Deus quem te guiou, é Deus quem te conduziu, é o Senhor que te trouxe até aqui. Quando você entender isso, isso é muito reconfortante, porque nós sabemos que quem vai nos conduzir daqui para frente também é Ele. É Ele que nos fortalece, é Ele que nos santifica, é Ele que nos purifica, é Ele que nos dá força para fazermos aquelas coisas que achamos que jamais conseguiríamos, como perdoar, como amar, como ser irmão verdadeiro, como falar a verdade, como assumir as responsabilidades, né, custe o que custar, como confiar nele e não no dinheiro, não nas riquezas, não nas próprias estratégias, não nas próprias forças. Essas coisas só Deus pode fazer em nós. Suportar as lutas, as tentações, só Deus pode fazer isso, né? Suportar as provações e ter por motivo de alegria passar por provações, que coisa mais doida, só Deus pode fazer isso e Deus faz isso na minha vida, na sua vida, e agradeça a Deus por isso, porque Ele colocou em você o Espírito dele, tirou sua maldade, seu coração de pedra e colocou um coração de carne. Graças a Deus por essa palavra. Eu agradeço a Deus pela bênção de ler mais uma vez um texto da Bíblia com você e peço a Deus que continue falando conosco para que possamos dia a dia conhecer melhor o nosso Senhor através da sua revelação, a Bíblia Sagrada. Se você entende que esse texto pode ajudar outras pessoas a entenderem esse processo de Deus nos purificar, nos santificar, então compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece e venha ler a Bíblia conosco. Todos os dias estamos aqui, né, até fecharmos aí os 365 dias de leitura da Bíblia, e volte amanhã aqui porque, se Deus quiser, teremos um novo vídeo, todo dia um vídeo meditando em um dos textos que lemos aqui na Bíblia 365. Antes de ir embora, aquele convite, deixe um joinha no vídeo, verifique se está inscrito no canal e a gente se vê amanhã, se Deus quiser.